bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos e vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, o primeiro tópico que a gente traz diz respeito à portaria 12.975, de 10 de novembro de 2021, e que trata do efeito vinculante de decisões do CARF para fins da administração tributária federal. O que significa isso? Que com essa portaria ela relaciona algumas decisões do CARF e que essas decisões elas passam a ser de observância obrigatória por parte da administração tributária federal, ou seja, aquela decisão ela vale para a observação por parte da fiscalização também. Então, não pode matéria ser decidida, ter uma decisão no CARF e a fiscalização estar autuando ou procedendo de forma contrária. Então, o efeito vinculante ele obriga que a administração tributária federal siga a decisão do CARF. Essa portaria ela traz uma série de súmulas do CARF. Eu vou falar aqui algumas delas assim que têm mais importância em relação aos contribuintes da área federal. Então, a primeira súmula do CARF que eu trago é a número 164, onde diz que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório, quem deferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação, ela é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação de erro em que se fundamenta a retificação. O que acontece muito? O contribuinte ele faz um pedido de compensação, né, de um tributo com um crédito. E esse crédito que ele faz o pleito no pedido de compensação, muitas vezes esse crédito ele está vinculado a um outro débito na DCTF. O contribuinte erra, não faz a retificação da DCTF, ele deveria retificar a DCTF para deixar o crédito livre e não o faz. Ao não proceder na retificação da DCTF, a Receita Federal, ao fazer o fechamento da compensação, constata que aquele crédito não está livre para ser utilizado pelo contribuinte e emite um despacho decisório indeferindo o pedido da compensação. O que acontece? O contribuinte, quando ele recebe o despacho decisório, ele vai lá e faz a retificação da DCTF, porque ele constatou que tinha um erro e libera o crédito para a compensação e faz então a manifestação de inconformidade. Em muitos casos a Receita Federal não aceita essa retificação após a emissão do despacho decisório. Essa súmula 164 ela diz que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório ela tem força de validação do crédito. Então, de hora em diante, com essa portaria, com esse efeito vinculante, a Receita Federal ela não poderá mais, apenas sobre a alegação de que a retificação da DCTF ocorreu após o despacho decisório, glosar a compensação. Será necessário ter um procedimento além do que esse do despacho decisório. A outra súmula que tem também é uma súmula que diz que essa que está aqui vai em benefício da Fazenda, que não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção de decadência. Ou seja, geralmente quando a pessoa jurídica, o contribuinte, ele ingressa com uma ação na justiça questionando algum tributo, ele muitas vezes deposita judicialmente ou até não possui liminar e continua dentro o prazo correndo. O que acontece? A Fazenda, a Receita Federal, a fiscalização, muitas vezes eles fiscalizam o contribuinte
e emite um auto de lançamento para evitar a decadência do débito. Essa emissão desse auto de lançamento, essa súmula, ela diz que esse auto de lançamento ele não é nulo, ou seja, a Fazenda pode sim emitir um auto de lançamento para lavrar débitos que a matéria possa estar sendo discutida judicialmente com depósito ou com liminar, e que esse auto de lançamento ele não é nulo, o que significa dizer que se o contribuinte perder a causa, o auto de lançamento está válido e não vai ocorrer a decadência daquele período que foi objeto de autuação. Então essa é uma súmula que vem a favor da Fazenda. Uma outra súmula que tem lá também, ela fala que a súmula número 170, que a homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de outro. Ou seja, a homologação tácita é aquela que decorre do prazo de 5 anos sem que a Fazenda se manifeste quanto às compensações. Mas essa súmula ela diz que quando o crédito que o contribuinte utilizou na compensação não é um crédito próprio, ele é um crédito de outro, seja por uma transferência judicial ou por uma incorporação ou cisão, nesse caso não há que se falar em homologação tácita quando o crédito não é do contribuinte. É uma outra súmula que também vem a favor da Fazenda. A súmula número 175, ela diz que é possível a análise de indébito correspondente a tributo incidente sobre o lucro, sob a natureza de saldo negativo, se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a declaração de compensação. Então, mais algo que vem a favor do contribuinte. Se o sujeito passivo demonstrar que houve um erro na evolução do saldo negativo, mesmo após o despacho decisório, ele tem o direito sim de fazer valer a sua compensação. Depois nós temos também a súmula 178, tá? Que ela trata que a inexistência de tributo apurado ao final do ano calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta do recolhimento da estimativa na forma autorizada por lei. O que significa dizer que essa súmula 178, ela autoriza, o CARF reconhece que se o contribuinte, dentro lá dos recolhimentos das formas de estimativa, devia estimativa em algum mês do ano e não recolheu, se ao final do exercício ele apurou prejuízo ou recolhimentos inferiores àqueles que seria obrigatório, mesmo assim a Fazenda tem o direito de lançar a multa isolada de 50% das estimativas não recolhidas. Então, essa portaria ela veio trazer efeito vinculante para uma série de súmulas, dentre elas essas que eu comentei no aspecto tributário, e que significa dizer que tanto os contribuintes quanto a fiscalização têm que observar essas súmulas para evitarem novas discussões em termos administrativos e judiciais. Então, agora, com relação ao segundo ponto que a gente traz para falar para os senhores, diz respeito a uma alteração no programa de alimentação do trabalhador. Agora, no dia 10 de novembro, foi editado o decreto número 10.854, que trata de umas questões da área trabalhista, e dentre elas lá ele altera a questão do incentivo do PAT. Então, o PAT ele tem como incentivo, além da dedução da despesa, como despesa para fins de imposto de renda e contribuição social, existe um incentivo, aquele da dedução do imposto de renda na alíquota de 15%, onde o contribuinte ele pode deduzir mais uma vez a alíquota de 15% sobre a despesa, limitada a 4% do imposto de renda devido. Bom, o que esse decreto altera agora em relação à legislação atual? Hoje, a legislação ela simplesmente possibilita que o PAT, as despesas do PAT, o incentivo de 15%, fica limitado a 4% do imposto de renda devido, a despesa que é assumida pela empresa.
independente de quanto que a empresa gastou com cada funcionário. E aqui a despesa gasta com todos os funcionários, independente da faixa salarial. Agora, com a nova redação dada pelo artigo 186 do Decreto 10.854, a partir de 11 de dezembro de 2021, há uma alteração no parágrafo 1º do artigo 645 do Decreto 9.580, que é o regulamento do Imposto de Renda atual de 2018, onde ele passa a vigorar com a seguinte redação. Ele diz que, lá no artigo 645, parágrafo 1º, ele diz que a dedução que trata o artigo 641, que é a dedução dos 4% do imposto de renda, ela será aplicável em relação aos valores despendidos para trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária na hipótese de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva. E, inciso 2, deverá abranger apenas a parcela do benefício corresponder ao valor de, no máximo, um salário mínimo. O que significa dizer? Que a partir de 11 de dezembro de 2021, a dedução do imposto de renda limitada a 4%, ela só será aplicável para aqueles gastos com o programa de alimentação do trabalhador, com trabalhadores que percebam até 5 salários mínimos. Então, todos os gastos com o PAT, para ter o benefício dos 4%, com aqueles trabalhadores que percebam até 5 salários mínimos, e poderá também, quando a refeição for preparada pela empresa, ou no caso de ser empresa fornecedoras, poderá abranger a todos. E ficará também limitado a parcela de um salário mínimo, ou seja, o gasto por trabalhador não poderá ultrapassar a um salário mínimo. Então, essas são as novas regras. Essas novas regras, elas vão passar a exigir aí um controle por parte das empresas, né? Que hoje o cálculo ele é bem simplificado. Hoje o contribuinte, a empresa pega lá, vê qual foi o gasto que a empresa teve com o programa, ou a sua despesa líquida do desconto lá dos 20% dos empregados, pega esse gasto líquido do período fiscal, aplica a líquida de 15%, e esse é o benefício que vai ser deduzido do IR, limitado a 4%. Agora não. Agora o contribuinte vai ter que segregar os seus gastos entre tipo de gasto, gastos com funcionários que ganham até 5 salários mínimos e limitado a um salário mínimo. Então, agora, a partir de 11 de novembro, tem essa nova regra que passa a valer. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir seriam esse. Deixa aí na sequência o colega Luiz Antônio, o colega André depois. Desejamos a todos uma ótima semana e até o próximo encontro. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas notícias e também alterações ocorridas na legislação estadual vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que foram divulgadas na semana passada. A primeira que trazemos é uma notícia relativa à autorregularização do Simples Nacional quanto a materiais de construção. De acordo com a notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda, no dia 8 de novembro, a Receita Estadual está iniciando um novo programa de autorregularização destinado a contribuintes do Simples Nacional do setor de materiais de construção. A primeira fase do programa é destinada à regularização de 112 contribuintes que, de acordo com a análise da Receita Estadual, representam erros ou omissões nos valores declarados via aquele programa gerador do documento arrecadação do Simples Nacional,
declaratório, no caso o PGDAS, né? PGDAS-D, tá? Então é mais uma autorregularização dentro daquele objetivo, né, do Receita 2030, implementado pela Secretaria da Fazenda Estadual. Depois tivemos a publicação de vários decretos. O primeiro dele, o 56186, publicado no dia 8 de novembro, e ele modifica critério para fruição do crédito presumido do e-commerce, tá? Então, esse decreto, então, modifica, então, esse benefício, né, concedido aos estabelecimentos que operarem exclusivamente na modalidade de comércio eletrônico, e-commerce. Isto é, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2022, o crédito presumido será aplicado aos estabelecimentos que operarem exclusivamente na modalidade de comércio e-commerce, que destinem mercadorias a consumidor final, pessoa física. Isto já é desde 1º de janeiro de 2021. O que ficou acrescentado agora é que também há pessoas jurídicas não contribuintes do imposto, quando localizado, obviamente, em outra unidade da federação. Então, até 31 de dezembro de 2021, a aplicação será somente nas operações, né, destinadas a mercadorias a consumidor final, pessoa física. A partir de 1º de janeiro, então, é que entram as pessoas jurídicas e esse benefício vai até 31 de dezembro de 2022. Depois, o decreto 56192 trata do crédito presumido para as empresas de informática, tá? Ele prorroga por prazo indeterminado, porque vários outros benefícios haviam sido prorrogados por prazo indeterminado, mas esse já havia ficado para trás. Ele modifica também a condicionante para a fruição do crédito presumido do ICMS concedido a esses estabelecimentos, quando cadastrados no Código CAI 2610.800, que industrializem produtos eletrônicos e de informática, lá conforme o artigo 32 do livro 1, o inciso 185, tá? 185. E esta condicionante alterada é simplesmente para especificar em relação aos produtos de informática, né? Fica condicionado que o estabelecimento industrial incorpore em seu produto software produzido ou desenvolvido no território nacional. Então, especificando em relação ao estabelecimento industrial, ok? Depois tivemos o decreto número 56.193, publicado também no dia 11, e ele trata do diferimento, né, do pagamento do imposto nas importações de matérias-primas, materiais intermediários ou secundários e materiais de embalagens importados por estabelecimentos industriais cuja atividade esteja enquadrada na subclasse 2920 4/01, fabricação de caminhões e ônibus, condicionado, dentre outros, tem outras condicionantes, que a mercadoria não possua similar fabricado no estado do Rio Grande do Sul, o que será comprovado mediante declaração da Fiergs, como tem em outras situações prevista lá no apêndice 17 do regulamento do ICMS. E também o decreto 56.194, ele trata do crédito presumido para microcervejaria, uma prorrogação também, a exemplo do anterior, por prazo indeterminado. Então, ele prorroga esse crédito presumido, que é concedido especialmente para microcervejarias, nas saídas de cerveja e chopes artesanais de produção própria, tá? Lá do artigo 32, inciso 140. Tá? Em termos de alterações regulamentares e notícias, seriam essas. Depois tivemos ainda orientações normativas do Estado do Rio Grande do Sul. A Instrução Normativa 88, publicada agora no dia 10, ela trata de saldo a restituir à refinaria em relação ao ajuste do ICMS à substituição tributária. Nós temos algumas situações, postos de gasolina, TRR, né, que estão beneficiados com esta
transferência ou cedência, né, para a refinaria. Tá? Então, essa cedência do direito a restituir, ela dependerá de acordos entre os interessados, especifica a instrução normativa, sendo que o contribuinte poderá ceder o direito do valor a restituir à refinaria, né, e poderá utilizá-lo para compensar saldo devedor do imposto de responsabilidade de substituição tributária ou saldo devedor do imposto próprio também. Isto a partir de 1º de maio de 2021, quando o estabelecimento estiver cadastrado no CNAE, do CNPJ, né, 4731-8/00. Também a partir de 1º de novembro de 2021, quando for o CNAE 4681-8/02. E a partir de 1º de maio de 2021, há outro contribuinte deste estado que poderá utilizar para compensar saldo positivo apurado na forma do regulamento. A instrução normativa 89, ela trata do devolve ICMS e ela regulamenta o programa que foi instituído pelo Decreto 56.145, publicado no dia 20 de outubro, do qual nós já comentamos aqui neste painel, e ele tem fundamento no artigo 12A da Lei número 14.020, de 25 de junho de 2012, com a finalidade de promover ações de devolução às famílias de baixa renda do Estado do Rio Grande do Sul do valor correspondente à parte do ICMS por elas suportado. Então, estas as alterações então, que nós gostaríamos de levar a público, né? Informações da área fiscal, né? Vinculada ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tanto em nível de notícias, como também de próprias alterações do regulamento e das instruções normativas. Então, desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana e muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Hoje eu iniciarei o painel tributário relativamente à legislação previdenciária com uma ótima notícia. O governo federal chegou a um acordo com os parlamentares e tudo indica que a desoneração da folha de salários para os 17 setores que hoje já são contemplados com essa opção será prorrogada. O projeto de lei que trata dessa matéria prevê a prorrogação até o ano de 2026, mas é provável que em um primeiro momento a desoneração se estenda por mais 2 anos. É o que se espera, né, dessa alteração que está por vir na legislação nos próximos dias, até em razão de que atualmente a desoneração está prevista apenas até o final desse ano. Outra boa notícia foi a prorrogação do prazo de entrega da DCTF-Web da competência outubro de 2021, que foi prorrogada para o dia 19 de novembro. Segundo nota da Receita Federal, a prorrogação foi motivada por instabilidades no portal ECAC, ocasionada por acessos robotizados em larga escala. Além dessas notícias, na semana passada tivemos a novidade da disponibilização pela Receita Federal de um assistente virtual que será chamado de Léo, em alusão ao leão, né, da Receita Federal. O objetivo nesse primeiro momento é que o assistente virtual consiga responder a maior parte das dúvidas sobre os assuntos relacionados à DCTF-Web, ao acesso a sistemas aduaneiros e ao registro de despachante e ajudante. Informamos também que por meio da portaria conjunta número 5, publicada no Diário Oficial do último dia 11, foi regulamentada a remessa de créditos de autos de infração e de notificações de débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social da Lei Complementar número 110 de 2001, lavrados por auditores fiscais do Ministério do Trabalho às unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Também no dia 11 de novembro foi publicada a portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência número 667, que trouxe novas disposições acerca dos seguintes temas: organização e tramitação dos processos administrativos de auto de infração e de notificação de débito do Fundo de Garantia e da contribuição social de que trata a Lei Complementar número 110, o Sistema Eletrônico de Processo Administrativo Trabalhista para o trâmite de autos de infração e de notificação de débito do Fundo de Garantia e da contribuição social e prática de atos processuais eletrônicos, também a imposição de multas administrativas previstas na legislação trabalhista, também trata da emissão da certidão de débitos trabalhistas e de procedimentos para autorização do saque do FGTS pelo empregador quando recolhido a empregados não optantes, e também de procedimentos administrativos de oferta de vista e cópia e de verificação anual de processos físicos. Essa portaria, a portaria 667 do Ministério do Trabalho e da Previdência, ela entrará em vigor a partir do próximo dia 10 de dezembro. E ela revogou 18 outras portarias do Ministério do Trabalho. Então, é importante que vocês verifiquem se alguma dessas portarias revogadas afeta as atividades da sua empresa. Mesmo que os temas envolvendo a legislação trabalhista não façam parte dos nossos encontros, cabe informar que na última quinta-feira foi publicado o decreto número 10.854, onde foram regulamentadas disposições relativas à legislação trabalhista e instituído o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais, e também foi instituído o Prêmio Nacional Trabalhista. Cabe registrar que esse decreto regulamentou, dentre outros temas de extrema importância da legislação trabalhista, as seguintes disposições. Ele tratou do livro de inspeção do trabalho eletrônico, da fiscalização das normas de proteção ao trabalho e de segurança e saúde no trabalho, de diretrizes para elaboração e revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, do certificado de aprovação do equipamento de proteção individual, do registro eletrônico de controle de jornada, da mediação de conflitos coletivos de trabalho, do trabalho temporário, do 13º salário, das relações individuais e coletivas do trabalho rural, também questões pertinentes ao Vale Transporte e ao Programa Cidadã, Empresa Cidadã, do repouso semanal remunerado e do pagamento de salário nos feriados civis e religiosos, bem como da RAIS e do Programa de Alimentação ao Trabalhador. Ainda tivemos a novidade, através da portaria número 671 do Ministério do Trabalho e da Previdência, acerca de temas relacionados à legislação previdenciária. Então foram trazidas novo disciplinamento em relação à carteira do trabalho e da Previdência Social, ao contrato de trabalho, em especial do registro de empregados e anotação na carteira do trabalho, da jornada de trabalho, em especial da autorização para o trabalho aos domingos e feriados, prorrogação da jornada e anotação da hora de entrada e saída nos registros de controle de jornada, a questão do reembolso creche, livro de inspeção do trabalho eletrônico, questões relacionadas à substituição de informações no sistema do CAGED e da RAIS e simulação de rescisão contratual e levantamento do Fundo de Garantia em fraude à lei. Então esses dispositivos eles foram tratados nessa portaria e entram em vigor a partir de 10 de dezembro de 2021, tá? Alguns deles entram só no ano que vem, em fevereiro, mas a maior parte entra agora em vigor em 10 de dezembro de 2021.
Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana. Mais uma vez, aproveito a oportunidade para convidá-los a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.